Toda reivindicação da classe trabalhadora, por menor que seja, traz à tona um conflito de interesses que reflete duas maneiras opostas de ver o mundo. Eu repudio o sindicalismo. Eu pago aos meus operários e ponto. Não permito que se intrometam na administração dos meus negócios. Só porque recebemos salários, devemos aceitar a trabalhar e viver como animais? O problema é que os sindicatos não entendem o fato de que sem capital eles não existiriam. Aliás, os trabalhadores também não existiriam. Mas sem nós, como é que a cana apareceria? Iria do pé para o engenho e sairia de lá como açúcar? É ridículo prosseguir com esse tipo de discussão. É preciso reconhecer que nem o capital pode conviver sem o trabalho e nem o trabalho sem o capital. Portanto, ambos devem viver em harmonia. Admiramos muito os sindicatos que aceitam esse dado da realidade. Mas será possível realmente que haja alguma harmonia entre o explorador e o explorado? Para alguns sindicatos, essa harmonia pode existir. Para outros, não. Esta é a linha de demarcação que divide os sindicatos. As entidades sindicais surgiram como organizadores coletivos da vontade da classe, mas no decorrer da história, nem todas se mantiveram fiéis à sua origem. Estes sindicatos afirmam que patrões e empregados não têm divergências fundamentais e que seus interesses podem ser conciliados. Para outros, a ação sindical parte da luta entre as classes, em que os interesses do patrão se opõem aos interesses dos trabalhadores. Dependendo da posição assumida pelo sindicato, o resultado será diferente para os trabalhadores. Conciliação ou luta? Esse será o assunto dos próximos programas do nosso telecurso sindical. Até lá. Arquimedes, de onde vem a expressão pelego? Eu ouvia muito Lula dessa explicação lá atrás, né? Então eu estou vendendo peixe conforme eu comprei, né? Parece que é aquela pele com lã de carneiro colocada entre o assento, a sela e o lombo do animal, né? Para amortecer um pouco o traseiro com o lombo do animal. Então seria alguém que amortece, né, a relação capital e trabalho, que fica mais ou menos no meio entre os trabalhadores e o empregador, né? Fazendo ali uma espécie de placa de choque, né? Agora, como foi que surgiu? Quando é que você começou a falar em pelego? Você lembra disso? Isso é antigo, é muito antigo. Deve ser muito antigo isso. Décadas e mais décadas. Acho que ninguém hoje conseguiu rastrear. Assim. E qual é o perfil do pelego, Reginaldo? Bom, você tem vários tipos de pelego e vários momentos em vários países, em vários momentos tem vários tipos, né? Vários gêneros, né, de peleguismo, né? O mais clássico que nós conhecíamos decorreu da própria transformação dos sindicatos brasileiros em órgãos do Estado. Sim. Isso ainda no getulismo, no Estado Novo, né? Na verdade, os sindicatos independentes, os sindicatos criados pelos trabalhadores, né, que existiam antes da legislação sindical getulista, eles foram substituídos por sindicatos a partir do Estado, né? Quer dizer, o Getúlio criou os sindicatos oficiais, os sindicatos registrados no Ministério do Trabalho, obrigava, não é, esses sindicatos a seguirem certo padrão de organização, padrão de formas de se manifestar, etc., né, ditados pelo governo, e esses dirigentes sindicais, que eram subordinados ao governo, eram o que poderia se classificar como origem do peleguismo, tal como nós fomos vivendo na história brasileira. Esse sindicalismo dócil ao governo e aos patrões, não era só aos patrões, Sim. Também muito dócil à manipulação do governo. A atuação dos sindicatos, de uma maneira geral, ela é um pouco condicionada pelo governo atual, sei lá. Pelo Estado, sim. Pela legislação, pelo sistema judiciário, Justiça do Trabalho, né? O Estado tem ainda um aparato legal que permite dizer se uma greve é legal, se é ilegal. Sei. Mas então, eu quero saber, assim, no sentido de como é que, por exemplo, a CUT se relaciona hoje com Dilma, depois de Lula, lá, como é que é? Bom, a CUT tem que se relacionar não apenas com o governo federal, tem que se relacionar com o governo estadual, com os governos municipais. Obviamente, ela tem que dialogar, contestar, lutar contra, apoiar, ou solicitar apoio, em alguns casos, para as suas lutas, né? Essa relação tem que existir permanentemente. Às vezes é de confronto, às vezes é de menos confronto, mas de alguma diferença. Mas sempre de confronto? Mas sempre de independência, é diferente. É? Sempre de independência. Perfeito. Confronto pode ser, e às vezes, e muitas vezes, é necessário.
Mas, sobretudo, tem que ter independência. O governo é uma coisa, o sindicato é outra. E partido é outra. O partido também é outra coisa. Né? Mas é engraçado, porque a imprensa, a chamada grande imprensa, entre aspas, costuma muito dizer, né, que os sindicalismos, os movimentos sociais estão calminhos, porque teve Lula 8 anos, agora Dilma e tal. Vocês concordam com isso? Teve muitas greves. Então, calma. Bancários fizeram greves, uma greve extraordinária agora. Houve uma temporada de greves agora. Então, há, de fato, o movimento sindical viveu uma contradição, porque o Lula levou para o governo um caderno de pauta de reivindicações dos movimentos sociais, e algumas delas ele atendeu, né? Então a expectativa é que ele poderia atender todas. Então talvez isso tenha gerado uma confusão um pouco no começo, mas acho que está claro agora que, como disse o Reginaldo, governo é governo, partido é partido, e o movimento sindical tem que fazer a sua parte com a independência, né? Ora apoiando, ora, mesmo que ele ajude a eleger um governo, ele tem que manifestar o tempo todo a representação dos interesses dos trabalhadores, que pode estar em confronto. Agora, dentro das fábricas, assim, por exemplo, existe o pessoal que é mais ligado à CUT, existe o pessoal mais ligado à CGT? CGT, né? CGT... E como é que é a relação desses dois sindicatos diferentes? Numa mesma fábrica, nós não temos isso como acontece na Europa, porque aqui não existe a liberdade e autonomia sindical. Então, os trabalhadores não fazem uma opção pela central sindical, como acontece na Europa. Então, eles são enquadrados pela legislação, pelo Estado, portanto, a Constituição e a legislação trabalhista, que eles têm que estar afiliados àquele sindicato. Então, não pode ter dois sindicatos na mesma... Não pode ter dois sindicatos metalúrgicos do ABC aqui. Entendi. Só pode ter um. Não pode ter dois sindicatos bancários na região do ABC, só pode ter um. E químicos, a mesma coisa. Então, não tem essa E a relação de direções de sindicatos, como é? Então, teve muita unidade nos últimos anos, né? As centrais fizeram várias reivindicações conjuntas, agora recentemente teve uma também por conta do imposto de renda incidindo sobre o... Mas há muitas diferenças. Mas há muitas diferenças, e a CUT está tentando agora assim, fazer valer seus princípios históricos, como a da liberdade e autonomia sindical, o fim do imposto sindical, que ela está debatendo intensamente com as suas bases para ser uma das bandeiras de luta novamente, como foi no passado, né? E o imposto sindical é o que sustenta a estrutura sem que haja trabalho sindical. Sim. É um recurso que é dado tanto para os sindicatos dos trabalhadores quanto para os sindicatos patronais. A Fiesp sobrevive... Um grande número de sindicatos hoje no Brasil que são sindicatos desse tipo, né? Sindicato de carimbo. Né? São criados quase 3 sindicatos por dia no Brasil. Sindicatos de carimbo que só existem para receber o imposto sindical, porque, na verdade, sequer uma reunião com a sua base fazem. E os empresários também gostam disso. Como é que consegue se firmar? Como é que consegue existir? Isso é uma coisa complicadíssima. Como você falou, 3 sindicatos criados por dia no país? Isso é uma coisa complicadíssima para os trabalhadores, mas muito simples para os patrões e para os seus aliados dentro do governo. Que é a ideia de que o sindicato tem que ser registrado, vai ser registrado no Ministério do Trabalho, mesmo que não tenha mobilização. Quer dizer, basta que, por exemplo, o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho reconheçam que aquilo é uma parte, né, uma parte separada de uma determinada categoria. Por exemplo, alguém poderia imaginar a criação de um sindicato de trabalhadores em indústrias que produzem parafusos. Se alguém inventasse uma coisa dessa no ABC, né? Aí eles formariam um sindicato dos trabalhadores em fábricas de parafusos separado do sindicato dos metalúrgicos. Se a Justiça Trabalhista e o Ministério do Trabalho reconhecessem, né, essa separação, podia começar a nascer ali um sindicato. Sim. Que podia ser até existir só no carimbo, só no papel. Que é isso. Mas existem vários sindicatos sendo criados dessa maneira. Inclusive para recolher fundos e para dividir os trabalhadores, confundir. Assim, sindicatos patronais também. Sindicatos patronais. A estrutura é muito semelhante. Há sindicatos patronais que são de gaveta também, né? Que sobrevive da contribuição de por exemplo, uma oficina de funilaria e pintura é obrigada a pagar uma contribuição, um imposto anual para a federação e para o sindicato dos que está enquadrado, que é para o sindicato patronal dos metalúrgicos ou das oficinas de reparo e não sei mais o que passa parte da contribuição para a Fiesp ou para a Federação de Minas ou do Rio de Janeiro. Então também isso é um nó difícil dos dois lados é problema isso, né? Há empresários que também querem acabar com isso, são poucos, né? Como há também no movimento sindical quem queira modificar isso para ser mais democrática a opção de eu
contribuir ou não contribuir, de ser sócio desse ou daquele sindicato? A hora de Paulo Padilha. É melhor. Você falou em nó, eu lembrei de uma que tem um nó no meio aqui. Qual é? É o Tapa, uma música que também vai estar nesse disco novo. Vamos lá. Cá pra nós, você só tem capa. Tá pra lá de babaca, cá pra nós. É teoria sem prática. Pra te querer tem que tá carente, paca. Quem não te conhece que te compre, cá pra nós. Você dá ressaca, saca só. Não te dei motivo e você deu um nó. Tive que cortar o laço sem dó. Sem querer fiz o papel da realidade e venho te dar de presente um tapa. Você só tem capa. Tá pra lá de babaca, cá pra nós. É teoria sem prática. Pra te querer tem que tá carente, paca. Quem não te conhece que te compre, cá pra nós. Você dá ressaca, saca só. Não te dei motivo e você deu um nó. Tive que cortar o laço sem dó. Sem querer fiz o papel da realidade e venho te dar de presente um tapa. Eu te dei um tapa, vai guardar sua peneira, que o sol você não tapa, tapa. Eu te dei um tapa, vai guardar sua peneira, que o sol você não tapa.